Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma caminhada aqui no nosso canal, além do Ôntico, cujo interesse desta parte do canal é discutir algumas temáticas relacionadas às teorias de relações internacionais. Essa parte do canal é destinada exatamente àqueles que querem entender um pouco mais de relações internacionais, a sua importância no mundo contemporâneo, e também para os alunos que querem rever algum conteúdo dado em sala de aula e de alguma forma aplicar esse conteúdo às análises internacionais. Em suma, é uma parte do canal destinada a você que quer entender mais sobre o mundo que nós vivemos. Hoje nós vamos começar conversando sobre ontologia e paradigmas de relações internacionais, ou seja, de alguma forma como é que se conhece, como é que se analisa, como é que se interpretam os fatos do sistema internacional. Ou seja, a gente quando faz interpretação, a gente quando faz análise, a gente não pode fazer apenas por ouvir dizer ou com as famosas fontes da minha cabeça, né? Na verdade, as vozes da minha cabeça, elas servem apenas como uma tentativa de compreensão individual. Fazer interpretação, fazer análise, fazer ciência das relações internacionais necessita, de alguma forma, de construtos teóricos, de conceitos teóricos, de análises baseadas em fundamentações teóricas. E a disciplina Teoria de Relações Internacionais, seja na sua vertente clássica, quanto na sua vertente contemporânea, ela serve exatamente para que você possa fazer uma análise, uma interpretação dos fatos de maneira fundamentada, emitindo não apenas opinião, mas, acima de tudo, pareceres. A diferença é que a opinião a gente não tem fundamentação, o parecer não. O parecer está calcado em base teórica. Dito isso, eu reproponho algumas considerações que faço logo no início das aulas de teoria clássica, mais especificamente de ontologia e paradigma das relações internacionais. Convido você então a caminhar comigo nesses próximos minutos para entender um pouquinho de maneira breve, claro, sucinta, mas tentarei ser o mais profundo possível, indicando efetivamente onde é que se pode aprofundar mais essa temática. Bom, quando a gente fala em paradigma, a gente está se referindo a uma parte da ontologia das relações internacionais. Ontologia e epistemologia das relações internacionais. Ontologia diz respeito ao ser, ou aos seres que compõem as relações internacionais, e epistemologia diz respeito ao modo como a gente conhece os fatos e esses seres das relações internacionais. Então, ontologia, epistemologia concorrem para nós entendermos o que são os paradigmas. Toda vez que a gente falar em paradigma em relações internacionais, nós estamos falando de uma interpretação, de uma visão, de uma perspectiva desses fenômenos internacionais. Só que são visões, interpretações, conforme eu falei, que estão calcadas no método, calcadas numa abordagem científica, né? Não é apenas emitir uma opinião do modo como vêm as coisas. Então, a diferença entre aquele que emite opinião e que emite o parecer no campo das relações internacionais é saber se ele sabe usar essas ferramentas teóricas. E o paradigma me faz entender que existem várias formas de ver, até cientificamente, o próprio sistema internacional e seus fenômenos que geram esses paradigmas. Na verdade, vários autores levantam paradigma, né, referências, conceitos, feixes de conceitos para entender o sistema internacional. São perspectivas diferentes. E alguns autores dizem que existe uma série de perspectivas diferentes. Alguns dizem, como Hadley Bull fala da perspectiva hobbesiana, kantiana, grossiana. Outros autores falam de alguma coisa de dependência, uma perspectiva de ver o sistema, da dependência, da interdependência. Outros falam a respeito de uma perspectiva mais realista. E aqui eu vou seguir aqueles que efetivamente são os mais constantes na análise de relações internacionais, quais sejam realismo, pluralismo e globalismo. Seja, por exemplo, o autor chamado Sarfati, ele apresenta isso no seu livro, esse manual de teoria, Jackson Sorensen, Nogueira, Thales Castro, Daniel Jatobá, que são todos autores de relações internacionais, dizem que esses são os mais, eu diria, os mais clássicos, né? Realismo, pluralismo e globalismo. Eu costumo dizer que a gente considera entre os clássicos também um outro que nós denominamos de cosmopolitismo. Assim, hoje eu vou abordar esses 4 paradigmas clássicos das relações internacionais: o realismo, o pluralismo
e o globalismo, além do cosmopolitismo, tá bom? E antes de qualquer coisa, antes de falar do primeiro, eu gostaria de colocar para você uma parte, eu diria inclusive, de ontologia das relações internacionais. Lembre-se que eu falei que ontologia é você estudar o que é relações internacionais e quais são os seres que fazem parte dessa nova ciência, ou pelo menos novo campo de saber, nascido em 1919, né? E aí a gente precisa entender que por muito tempo se achava, desde 1919 para ser bem exato, se achou que os atores principais, ou quase que os atores únicos, que o sistema internacional era formado somente pelos Estados. O que dava a configuração do sistema internacional eram os Estados. Em relações internacionais, nós chamamos basicamente de Estados aquilo que no senso comum se chamam de países, né? Então, o sistema internacional formado apenas por Estados. Só que na medida em que as pesquisas foram acontecendo, em especial a partir da segunda metade do século XX, e já em meados agora do início do século XXI, começou-se a perceber que os Estados são sim atores importantes, mas que eles não estão sozinhos no palco, vai dizer o Joseph Nye, né? Que o palco está cheio. E aí começou-se a perceber que existe um outro autor, um outro ator internacional muito importante nessa perspectiva, que é o mercado. Ou seja, aquele grupo de atores que estão dentro dessa perspectiva de mercado. Veja, enquanto o Estado ele tem o interesse pela soberania, pelos interesses de política internacional, pelos interesses de territorialidade, no ponto de vista geopolítico ou até nas suas dimensões econômicas, nós temos o mercado cujo interesse, ou os atores do mercado, né, empresas transnacionais, fundos de investimento e todos os atores que jogam um papel importante na dinâmica econômica internacional, reunidos sob o nome de mercado, que o interesse fundamental é a busca do lucro, a busca do ganho em cima dessas relações econômicas. Então nós temos um ator muito importante, por exemplo, a Coca-Cola, a Microsoft, Google, todas essas empresas, elas fazem parte desse grupo de atores internacionais que nós denominamos de mercado. Mais para cá, no final do século XX, início do século XXI, começou-se a perceber que existe outro tipo de ator que também não é Estado, mas também não é mercado, que nós denominamos como sociedade civil global. Ou seja, organizações sociais que buscam interesses a partir de direitos, a partir de resistências para garantir esses direitos, a partir de associações que buscam de alguma forma confrontar os interesses do mercado e às vezes até do Estado. Essa sociedade civil global, como um terceiro grupo de atores, ele reúne, por exemplo, sei lá, Via Campesina, Greenpeace, Anistia Internacional, Cruz Vermelha, Repórteres Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, WWF, o corpo eclesial da igreja, especialmente a igreja católica, mas de outras religiões também. Mas também reúne atores não tão assim bonzinhos, vamos chamar assim entre aspas, né? Atores que são mais de resistência às máfias, os grupos mafiosos, terrorismo internacional. Podemos colocar aqui sob certo aspecto a mídia internacional, a opinião pública internacional. Ou seja, são atores que são da sociedade civil. E assim, resumindo rapidamente essa parte, nós podemos dizer que, do ponto de vista da ontologia das relações internacionais, nós temos três grupos de grandes atores. Os Estados, né? Então, inclusive aqui estão as organizações internacionais. Nós temos o mercado, com toda a sua gama de empresas e corporações transnacionais, e nós temos a sociedade civil global. Alguém me perguntou outro dia numa aula, Mário Tito, eu posso chamar então a mídia internacional, ela faz parte da sociedade civil global? Eu digo, depende. Porque se nós estivermos falando das grandes corporações que comandam os grandes grupos de comunicação do mundo, eles são muito mais atores de mercado do que atores da sociedade civil global. Atores da sociedade civil global, midiática, por exemplo, são aqueles onde a própria comunidade, a própria população, a própria sociedade se organiza e não tem o objetivo precípuo do lucro. Grandes corporações do mundo midiático têm o objetivo do lucro. Então a gente tem que olhar para esses atores a partir desses vieses. Muito bem. Colocando então esses três grupos de atores, eu vou entrar agora nos paradigmas, né? Eu dizia que os autores de relações internacionais costumam, de alguma forma, dividir nos quatro principais paradigmas clássicos: realista, pluralista,
globalista e cosmopolita. Vamos então começar essa nossa abordagem pelo realismo. E vejam, quando a gente fala em realismo, eu diria que esse é um paradigma que se faz presente desde as origens, até eu diria da pré-história das relações internacionais, até as bases teóricas mais contemporâneas. Um paradigma, ele não é uma teoria. Um paradigma é um feixe de conceitos que vão gerar teorias. Quando eu falo do paradigma realista, eu já estou dizendo que esse paradigma ele vai gerar uma série de teorias linkadas a esse paradigma, como vai ser o realismo moderno, o realismo estrutural, o realismo estruturalista, o realismo mais ofensivo, a economia política internacional do Robert Gilpin. Então é um feixe de teorias que nasce desses conceitos. Então, o que diz esse paradigma realista? O que ele ensina para a gente? São 4 as suas premissas básicas. Primeira premissa, os atores principais e quase unitários são os Estados. Quem olha para o mundo sob a perspectiva realista, olha para o mundo e vê somente Estados. Veja, até encontra outros atores do mercado, da sociedade civil global, mas eles dizem, mesmo esses atores, eles acabam fazendo referência ao Estado. O Estado, então, é aquele que realmente faz o mundo se movimentar. Para os realistas, o Estado são os atores principais e quase os únicos. Tá? Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os Estados eles são unitários. Os realistas, eles não têm interesse em entender o jogo de forças internas de um Estado. Eles olham para o Estado como um bloco. Aquele bloco, o Brasil, os Estados Unidos, a Itália, a Rússia, o Afeganistão. Ele olha para esse país e diz assim, esse é o país. Ele não está interessado em entender se esses países estão com algum conflito interno, porque para eles é a fala de um país. E nesse caso, para o realista, o país ele fala pelo seu presidente ou pelo seu chefe de Estado, para ser mais exato. Ou seja, o país ele tem uma fala. O país, o Estado, que é uma personalidade jurídica, ele fala através de alguém que tem personalidade física, que é exatamente o chefe de Estado. Então, quando o Joe Biden fala, ele está falando, é os Estados Unidos falando. E aí depende se alguém votou nele, não votou nele, se de alguma forma existe dissensões de popularidade, não interessa. O Estado é um ator unitário. Ele falou, é aquela visão única. Terceira premissa. Os Estados são atores racionais. Para os realistas, os Estados, antes de fazer qualquer ação, fazem a medida, a mensuração dos custos e dos benefícios. Fazem a mensuração de alianças e não alianças. Fazem a mensuração de quanto vão ganhar, de quanto vão perder. Para o paradigma realista, portanto, os Estados são atores racionais. Ou seja, eles não vão fazer atitudes que não sejam primeiro pensadas racionalmente. E a quarta premissa do realismo é que só podia ser essa, né? O tema principal, o assunto principal no campo internacional, no sistema, é exatamente a segurança internacional. Já que o sistema é formado por estados e cada estado está procurando seus interesses na arena internacional, é óbvio que cada um vai tentar assegurar de alguma forma a sua integridade e mesmo quando há conflito vai procurar se defender. Portanto, a agenda fundamental do paradigma realista vai ser sempre a agenda da segurança internacional, aquilo que nós chamamos de high politics, né, a alta política, e os outros temas, como a economia, os temas sociais, são considerados menos importantes, porque mais importante de qualquer outra coisa para o realista é o Estado se manter incólume, é o Estado sobreviver nessa abordagem. Resumindo então, o paradigma realista, o Estado é o ator principal quase único, o Estado é ator unitário, o Estado é ator racional e o tema mais importante nessa perspectiva dentro do sistema internacional vai ser sempre a segurança internacional. Em geral, quem segue a perspectiva, o paradigma realista, só entende o mundo a partir dos conflitos, da guerra, do gasto militar, da compra e venda de armas. Então essa é a perspectiva. E como o Estado, como o sistema internacional é assimétrico, isso vai ter sempre conflito e o Estado deve estar preparado para agir no momento correto ou então, né, se aliar com alguém mais forte. Esse é o paradigma realista. Vamos para o segundo paradigma, que é o paradigma pluralista.
O paradigma pluralista, vejam, já sai da perspectiva realista. Eu disse que o realismo olha para o mundo e quando ele olha para o mundo, ele só encontra o Estado. O paradigma pluralista, ele quando olha para o mundo, ele encontra também atores não estatais. Vejam que ele fala que existe o Estado, mas existe outros atores não estatais. Alguém pode dizer, Maritito, mas tu acabaste de dizer lá que no realismo, os realistas também consideram isso. Sim, eles consideram. Mas o pluralista diz o seguinte, existem atores estatais e atores não estatais. E esses atores não estatais são influentes fortemente no sistema e não necessariamente fazem referência ao Estado. Vejam a diferença. O realismo diz, existem atores não estatais, mas todos de alguma forma vão fazer referência ao Estado. O pluralismo diz, existem atores não estatais, mas eles têm vontade própria, independente dos estados a quem eles fazem referência. Então, aí estamos todas as organizações que eu falei ainda agora, seja as organizações não governamentais, as empresas transnacionais, corporações transnacionais, terrorismo, etc. e tal. O pluralista diz o seguinte, o nosso mundo é um mundo complexo, porque os interesses são diferenciados. Não só os interesses entre estados, mas os interesses entre estados, que já tem conflito aqui, mas entre estados e outros atores não estatais, que também têm conflito. Então o mundo se torna mais complexo. A visão pluralista ela é mais complexa do que a visão do paradigma realista. Por isso que se diz, o pluralista discorda da premissa realista de que o Estado é um ator unitário. Não é. Justamente porque o Estado ele é resultado do jogo de forças internas. Se hoje o Joe Biden age assim, é porque teve forças internas na eleição que fizeram ele ter essa perspectiva exatamente pelo programa de partido que ele tem, ou o modo como ele encara a situação, o seu grupo político, etc. Então, o pluralista diz o seguinte, o Estado ele não é unitário porque o Estado está em constante mutação, especificamente pelas forças internas que estão agindo. Se hoje o governo brasileiro, ou pelo menos nos últimos 3 anos, vem praticando um alinhamento automático com os Estados Unidos, ou mais do que isso, um alinhamento automático com o governo Donald Trump, é porque as forças políticas internas geraram um governo Bolsonaro que tinha como perspectiva esse alinhamento automático. Se está certo ou está errado, a história já disse que esteve errado. Mas os pluralistas perceberam claramente que, de alguma forma, não há o ator único e nem unitário como o Estado. E aí, veja, para o pluralista, nem sempre o Estado é racional. Veja, porque pode ser, reflitam comigo, o que seria um Estado racional? Bom, eu estou vendo que a China é meu principal parceiro comercial e, portanto, a minha balança comercial ela favoreceria-se melhor e teria um superávit melhor se eu continuasse as boas relações com a China, que é meu cliente. Ótimo, essa era a decisão racional. O normal seria o Estado fazer isso. O paradigma pluralista diria isso, olha, ele é racional, então ele vai dizer, entre eu me afastar da China ou ficar próximo da China, eu preciso ficar próximo da China, porque aí eu ganho mais dinheiro. Essa seria a visão racional. O que é que nós percebemos no Brasil? Quando o Brasil se alia ao Donald Trump, aos Estados Unidos, ele se afasta do arqui-inimigo norte-americano, que é a China. Então, nesse sentido, ele se afasta do seu cliente. Então, lógico, ele vai ter perdas do ponto de vista comercial. Essa não foi uma atitude racional. Foi uma atitude que, do ponto de vista econômico, não fez sentido algum. Isso prova, segundo os pluralistas, que o Estado nem sempre é um ator racional. E mais. Os Estados eles vão se movimentar também a partir de outros conceitos, de outras ideias, de ideologias, de perspectivas de compreensão do mundo como ele é. Então não tem racionalidade total nessa perspectiva pluralista, conforme eles dizem. Então, se isso tudo é verdade, e eu chego ao quarto ponto do pluralismo, se isso tudo é verdade, significa dizer que o tema central do sistema internacional não é segurança. Na verdade, pode até ser segurança, mas ele vai dividir a importância com o tema econômico. Por quê? Porque os pluralistas vão dizer que uma perspectiva de segurança ela precisa casar com uma perspectiva de economia.
Então eu vou fazer a minha postura no sistema internacional, eu vou fazer ações no sistema internacional considerando as variáveis de segurança, mas também as variáveis de economia. Recapitulando a perspectiva pluralista. 1. O Estado não é um ator único e nem mais importante no sistema, porque ele divide o palco com atores não estatais. Segundo, o Estado não é unitário porque ele é resultado do jogo de forças internas que influenciam na própria identidade do Estado. Terceiro, o Estado ele não é racional porque pode acontecer dele fazer escolhas não racionais olhando para outras perspectivas que não são somente a de segurança ou de política. Terceiro, a agenda internacional do sistema não pode ser olhada só a partir da segurança, mas tem que ser olhada pelo menos dividida com a agenda da economia. Tá bom? Então esse é o segundo paradigma das relações internacionais, paradigmas clássicos, conforme eu falei. Uma terceira perspectiva, o terceiro paradigma é como olhar o sistema a partir de determinado viés, é a perspectiva, o paradigma globalista. Uma palavra que foi muito mal utilizada recentemente, até na política externa brasileira, pelo chanceler então, Ernesto Araújo, que falava de globalismo como uma coisa assim perniciosa. Globalismo é uma forma de ver o mundo, assim como é o realismo, assim como é o pluralismo, o globalismo também é uma forma de ver o mundo. Qual é a perspectiva do olhar do globalismo? É a ideia de compreender a estrutura e o contexto internacional a partir de quem domina economicamente essa estrutura. Não só domina a estrutura, como domina as narrativas sobre o mundo, os discursos sobre o mundo. Quem é que faz a construção de uma dominação econômica e justifica essa dominação econômica com certos discursos ou práticas discursivas? A perspectiva globalista difere da realista e da pluralista porque ele vai olhar o mundo a partir do viés totalmente econômico. Então, na verdade, ele vai olhar a história das relações internacionais. Vejam que isso é importante. Você, meu aluno de clássica, tá? É importante. A perspectiva globalista vai considerar muito a história. Vai perceber que na história das relações internacionais estão as respostas para compreender os problemas das relações internacionais contemporâneas. É aquilo que se fala de uma ideia, de uma história que vai realizando o que tem no presente. E, de certa forma, fazendo uma analogia com Michel Foucault, é quase que uma história do presente que eu faço. Eu quero entender o presente, então eu vou buscar na perspectiva histórica para entender as dominações do presente no mundo. Então, a ideia de dominação é exatamente a dominação entre os estados. Quem domina o quê? Mas aqui não só numa perspectiva política, aliás, numa perspectiva mais que política, numa perspectiva econômica, ou seja, quais são as classes sociais, quais são os grupos sociais internacionais que fazem com que os estados em si sejam resultados dessa dominação econômica e não só no mundo. Quais são as classes sociais internacionais que comandam o processo de dominação econômica no mundo? Nas minhas aulas de economia internacional, eu costumo refletir exatamente sobre isso, né? Quem é que manda na economia do mundo mesmo? Quais são as 10 ou 12 corporações transnacionais que dominam o mercado de bens e serviços no mundo? E mais, quais são as 10 ou 12 empresas do ramo de fundo de investimento, de capital especulativo, que dominam o mercado financeiro no mundo, a especulação no mundo? É importante entender isso para entender como é que isso se reverbera nos países. Essa minha análise, quais são as perspectivas, as grandes corporações transnacionais de bens e serviços? Quais são as grandes entidades do mercado financeiro que dominam o mundo e como isso reverbera internamente? Nós estamos fazendo uma análise globalista. Vejam que não tem nada daquilo que se falava de uma perspectiva tão negativa que já se foi falado no Brasil. A perspectiva globalista é entender o mundo a partir dessas estruturas de dominação econômica. E por isso a economia é fundamental. É importante entender a lógica econômica para entender como o mundo é configurado. É muito interessante porque dessa perspectiva globalista vão sair uma série de teorias críticas, teoria da dependência, teoria da CEPAL. Vejam que essa é uma perspectiva interessantíssima para compreender inclusive o mundo que nós estamos vivendo hoje, tão marcado pela dominação econômica das corporações e, diria mais, 2/3 da produção da economia no mundo, da riqueza no mundo, provém do capital especulativo.
E aí nós chegamos ao quarto paradigma. O quarto paradigma é um paradigma interessantíssimo. Ele tem como fundamento os escritos de dois autores da Idade Moderna, que são muito referenciais para compreender esse paradigma. Eu estou me referindo a Immanuel Kant, o alemão, e ao holandês Hugo Grotius. O Immanuel Kant, ele é alemão, ele é o pai do iluminismo alemão, e ele vai dizer que, na verdade, para que o mundo alcance a paz perpétua, é preciso, entre outras coisas, que o ser humano seja considerado cidadão do mundo. Ele não deveria ter fronteiras para poder ser reconhecido como cidadão do mundo. Ele não deveria ter alguns direitos em uns países, outros direitos em outros países, direitos garantidos numa parte do mundo, direitos negados em outra parte do mundo. O Kant acredita que uma das formas para se chegar à paz, e uma paz duradoura, é exatamente a valorização do homem como cidadão do mundo. Esse é o Immanuel Kant. O outro, como eu falava, é o holandês Hugo Grotius, que é também considerado o pai do direito internacional. Ele vai escrever um livro muito interessante, Direito à Guerra e à Paz, e ele vai refletir exatamente sobre a importância do direito internacional como forma de garantir os direitos das pessoas, seja em guerra, seja na paz. E mais do que isso, ele vai dar aqueles primeiros passos, primeiros pontos para garantir, olha só, os direitos humanos que vão ser consolidados no âmbito da ONU em 1948. Essa perspectiva cosmopolita olha para o mundo a partir de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é a partir do ser humano, olha a partir do homem. É como disse um autor que faleceu recentemente em relações internacionais, o James Rosenau. People count. Ou seja, as pessoas contam, as pessoas são importantes. Essa é a primeira vertente do cosmopolitismo. As pessoas contam, as pessoas são importantes. Portanto, os direitos dessas pessoas devem ser garantidos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que está relacionada com essa é a importância das entidades da sociedade civil global, especialmente aquelas que postulam, que brigam, que garantem, que protegem, que fazem resistência em prol dos direitos humanos. Essas que eu citei no início do vídeo agora, né? Anistia Internacional, WWF, Greenpeace e tal, elas, em tese, buscam garantir direitos dessas pessoas, dessas populações, né? É óbvio que aqui a gente não está sendo ingênuo de achar que essas entidades podem ou não receber ajuda de empresas e tal. Mas numa perspectiva mais paradigmática, a gente entende que, ao fim e ao cabo, elas estão interessadas em garantir o benefício de populações. Como, por exemplo, a Via Campesina, que eu discuto na minha tese de doutorado, o papel da Via Campesina na luta contra as grandes corporações transnacionais alimentares para garantir não só a segurança alimentar, mas também a soberania alimentar dos povos mais sofridos. Vejam, a perspectiva cosmopolita é uma perspectiva que me favorece, acima de tudo, o olhar o mundo com os olhos da sociedade civil global. Recapitulando então, gente, já chegamos a quase meia hora de vídeo. Vejam, nós temos... Inicialmente eu comecei o vídeo falando das ontologias, quais são os atores que estão dentro desse processo. Aí nós falamos de Estado, mercado, sociedade civil global. Depois eu falei que existem paradigmas, né, dentro das relações internacionais. Falei do realismo, falei do pluralismo, falei do globalismo e falei do cosmopolitismo. São todas ferramentas que a gente utiliza para compreender o sistema internacional. Portanto, ser internacionalista, gente, não é apenas sair lá comentando uma notícia de jornal ou ver uma reportagem na televisão e sair comentando. Não. Comentar todo mundo pode, né? Mas a verdadeira interpretação, a verdadeira análise, ela nasce de uma perspectiva teórica. E nessa perspectiva teórica, todas as teorias de relações internacionais nascem, quem mais, quem menos, desses quatro paradigmas. Nas aulas posteriores e nos vídeos posteriores, a gente vai analisar então as principais correntes teóricas, né? Seja o realismo clássico, seja o idealismo clássico, seja o marxismo clássico. Nós vamos
fazer esse panorama teórico, e eu espero que vocês possam aproveitar bem dessas nossas revisões aqui no canal e podem divulgar, porque é sempre um serviço que a gente faz, um serviço de extensão, né? Ou seja, aquilo que a gente produz de conhecimento dentro do curso de Relações Internacionais e leva um pouco para a sociedade, devolvendo um pouco essa riqueza de conhecimento. Tá bom, pessoal? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, que a gente vai fazendo semanalmente esses vídeos para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso sistema internacional. Tchau, pessoal. Um abraço.